Como é que são as aparições nesses países? A gente tem alguma ideia? Falam sobre isso, ainda mais hoje em dia com o TikTok, essas coisas? Então, a Área 51 é a norte-americana mais conhecida, né? Hoje a gente sabe que tem a Área 52 e a 53 interligadas por baixo, lá no deserto de Nevada. Se a gente for pensar lá o caso Varginha e outros casos, tudo que foi coletado em termos biológicos e de equipamentos, né, os discos, né, ou pedaços, fragmentos, eram levados para Groom Lake, né, que é a Área 51. A Rússia e a China também têm Área 51, não com esse nome, mas em alguns lugares também estratégicos. Só para você ter uma ideia, na China, ele fica no deserto da Mongólia, né? Então tem uma Área 51. Aqui no Brasil, nós temos também a nossa Área 51, que fica em São José dos Campos, que é o CTA. No subterrâneo ali tem algumas coisas, já foi muita coisa para lá. Inclusive, falando da nossa Área 51 brasileira, que fica em São José dos Campos, recentemente teve um podcast de um amigo, Ricardo Beccari, que é ligado à área da aviação e tudo mais, e ele chamou o coronel aviador Ajax. E ele foi lá, né, contar a sua história de vida, né? Ele já é um veterano, né, da Força Aérea Brasileira. E, em certo momento, o Ricardo perguntou para ele se ele tinha algum conhecimento sobre OVNI, se já tinha visto alguma coisa. Aí ele contou uma experiência que ele teve, e aí ele emendou falando que conheceu um major, que era o Major Gilberto Zani de Mello, Major Zani, e que esse Major Zani, lá atrás, quando ele estava na ativa ainda, coletou no Rio de Janeiro fragmentos de um disco voador e levou para o CTA, né, que era o antigo DCTA lá em São José dos Campos. Ou seja, confirmando, foi o primeiro militar, ex-militar, né, da Força Aérea Brasileira a comentar sobre fragmentos não humanos, né, desses objetos. Concomitante a isso foi em abril de 2025, essas declarações aí interessantíssimas. Houve também um outro político, vamos dizer assim, norte-americano, que era o Harold Malmsteen. Ele foi assessor de 5 presidentes norte-americanos, ou seja, não era pouca coisa. E sabe bastante coisa, sabe né? muita coisa. E ele afirmou também num podcast lá norte-americano que ele manuseou fragmentos, né, de um objeto voador não identificado. Ou seja, pouco a pouco a gente está tendo assim, denúncias, né, e depoimentos de pessoas importantes falando da existência desses fragmentos e até de naves inteiras, né? Teve outras pessoas que chegaram a comentar que viram vídeos ou que participaram do resgate desses objetos voadores não identificados. Então a gente percebe aí uma crescente nessas denúncias, nessa abertura, e tanto é que agora em junho de 2025, o Mark Christopher Lee, que é um produtor de cinema, fez até um documentário legal aí sobre o caso Resdalen, que é um caso lá da Inglaterra. E ele veio a público falar que está em negociação com a Câmara de Lordes lá de Londres para fazer as denúncias lá agora. Então deve começar alguma coisa na Inglaterra nos próximos meses em termos de denúncia, ou seja, vão convocar aí militares, né, britânicos, tal, para falar o que sabem a respeito dos OVNIs. Então parece que é uma tendência que está acontecendo no mundo todo. Quer ver outro país que a gente viu aí que criou algo desse tipo? Foi o Japão. Ele criou um escritório também para analisar OVNI e fez uma parceria com o escritório de OVNIs norte-americano, que é a AARO norte-americana. Então, o próprio Japão também já está indo nessa direção. Então, a gente vê que vários países estão seguindo nessa toada. Eu conversei recentemente com alguns militares que a gente tem
alguns amigos aí no meio militar, de inteligência e tal, e eu falei assim, pô, o Brasil não vai liberar alguma coisa? Porque o que está liberado de OVNI, no caso do Brasil, são alguns relatórios, mais de 1000 páginas de relatórios que estão no Arquivo Nacional, que é o COREG, lá em Brasília. Só que o que foi liberado é classificação rasa, ou seja, é sigiloso, confidencial. Relatórios secretos e ultrasecretos nunca foram liberados pelo governo brasileiro, né? Pela FAB, Marinho, Exército. E aí o que acontece? Conversando com esses militares, eu falei, pô, vocês não vão liberar? Ele falou, nós estamos esperando o que vai acontecer nos Estados Unidos, o que o Trump aí vai fazer, se vai acontecer uma abertura parcial, e aí, se acontecer, aí o Brasil vai na mesma pegada aí, vai liberar também parcialmente. Então, estão esperando ver o que acontece. Agora, por que isso? Porque existe um acordo entre o governo brasileiro e o governo norte-americano desde 1942, desde a década de 40, onde essas questões de OVNIs, quando cai um OVNI ou é coletado alguma coisa em território nacional, ele é enviado para os Estados Unidos. Ou eles vêm aqui e pegam, né, o material, vêm os aviões, tal, acondiciona e leva lá para a área 51. Então, o procedimento deles é esse. Isso existe provas, né? Eu não sei se da outra vez eu mostrei, mas aqui, por exemplo, vou mostrar só 3 documentos aqui que comprovam esse acordo. Esse aqui é um documento do projeto Blue Book, projeto Livro Azul norte-americano, que funcionou de 1952 até 1969. E lá, naquela época, eles estavam pesquisando vários casos de OVNIs no mundo todo, inclusive Brasil. Isso aqui é uma folhinha onde eles coletaram fragmentos de OVNIs, ó, recovery, né, recolheram, na cidade de Bicas, Minas Gerais. E na folhinha 2 aqui, ele cita que houve cooperação com o Brazilian Army, ou seja, Exército Brasileiro, e com Brazilian Air Force, quer dizer, Força Aérea Brasileira. Então, esse aqui, por exemplo, foi de 66, né? Esse outro aerograma, que foi liberado agora recentemente, ele já faz menção de um objeto que caiu entre Santa Catarina e Paraná. Aí o pessoal da aeronáutica lá de Curitiba fez o resgate disso, encaminhou para o CNAE, que fica em São José dos Campos, e de lá foi para a NASA, né? Então tá aqui, ó, NASA. E esse aqui é um documento norte-americano comprovando, aqui, ó, Unidentified Fragments, fragmentos não identificados. Uhum. E a embaixada norte-americana no Rio de Janeiro registrou esse tipo de coisa. Então, um documento oficial liberado pelo FOIA, que é Lei de Liberdade de Informação norte-americana, que comprova que esse tipo de coisa é mais comum do que a gente imagina. Todavia, ele é escondido do público por conta dessa ganância tecnológica, né, e desses acordos que existem aí desde a década de 40. Pessoal, estou dando uma passadinha aqui para te convidar para um episódio super especial sobre ufologia no Picardia e Caos. É um podcast aí todo diferenciado. Aqui a gente falou sobre Varginha, sobre acobertamento, sobre as coisas interessantes aí que está acontecendo na ufologia. Então, se eu fosse você, não perdia.